Tá tudo Não, só bem? dá Dá pra, pra dá pra ver? ver você. Pera É aí. só sua cara. Tá bom, calma. Tá. Começou, galera, começou. Tá. Faz a introdução aí, Gia. Beleza? Muito boa noite a todos que nos assistem. Agora apresentaremos um webinar sobre a indústria 4.0 e todos os seus efeitos no mercado de trabalho e na sua tecnologia, como ela extinguirá empregos e como ela gerará novos empregos. Aqui, eu que vos falo agora, sou Giancarlo Denis Escher, curso terceiro semestre de Engenharia da Computação na Universidade de São Judas Tadeu. Temos aqui os próximos, né? Vinícius. Bom, eu sou Vinícius Pérsico, faço engenharia de automação e controle na Universidade de São Judas e, e é isso. Pode falar, Carlos. Bom, eu sou o Carlos Eduardo Carini, estou no terceiro semestre também, faço engenharia química e também estudo na Universidade de São Judas. Tá. Por fim, aqui, eu sou o Guilherme, também estudo na São Judas, eu faço engenharia mecânica. E hoje o intuito é, mais a gente apresentar para vocês um contexto histórico e coisas que a gente espera para essas novas tecnologias que a gente vai apresentar hoje. E primeiro eu sou o primeiro a apresentar, eu vou começar falando sobre o aspecto histórico dessas tecnologias que a gente conhece hoje. Muita gente não sabe, mas para a gente poder chegar nesse nível que a gente está agora, foi necessário muito trabalho de muitas pessoas, tanto intelectual quanto manual. Então eu vou dar uma pequena introdução sobre como tudo isso aconteceu. Tudo começou na primeira Revolução Industrial, que durou de 1760 até 1850, onde dois países tiveram uma grande atuação no mercado econômico, que foi a Inglaterra e a França. Por que isso? Por que só esses dois países? Porque esses dois países tiveram revoluções econômicas muito antes desse período, que foram as revoluções burguesas. Impulsionados por movimentos liberais e por causa do movimento iluminista, esses dois países começaram a tentar ganhar dinheiro de formas diferentes. O que eles fizeram? Eles pegaram várias pessoas, alugaram grandes salões e colocaram essas pessoas para produzir produtos em larga escala. Isso deu certo por um tempo, porém, conforme foi passando, viu-se que era necessário um jeito melhor de produzir isso, porque as pessoas cansavam, as pessoas não conseguiam trabalhar sem parar o tempo todo. E os donos de fábricas começaram a ver um movimento da ciência que era a produção de máquinas. Por exemplo, algum dia viram que criaram uma máquina para poder extrair água das minas de carvão e pensaram que talvez desse para usar isso em outras partes das indústrias. Então começaram a usar para poder fazer, por exemplo, aqui da indústria têxtil, começaram a fazer a máquina de tear para poder produzir mais roupas e para poder vender para mais gente. Enquanto você precisava, sei lá, de 10 pessoas para produzir uma roupa, agora você precisava de uma ou duas, que era só para manusear a máquina enquanto a máquina fazia todo o trabalho. Outra coisa importante foi a metalurgia, que foi como as pessoas começaram a automatizar também o processo de produção de metais. Ou seja, você não precisava mais de vários ferreiros para poder produzir uma peça de uma máquina que você queria. Já existia uma máquina que produzia essa peça para você. Isso adiantou muito mais o processo, o que criou uma coisa muito mais importante, que até hoje tem um papel fundamental na indústria, que são as ferrovias. Principalmente na Inglaterra, foram criadas várias linhas férreas para poder levar mercadorias, produtos, materiais de construção, ou até pessoas, no caso, que são os trens que a gente conhece. E isso adiantou muito o processo de expansão comercial desses países. Tanto que, depois de um tempo, os outros países começaram a ver que isso era bom e começaram a querer aumentar o seu poder aquisitivo com máquinas também. Foi o início da segunda revolução industrial. Como, por exemplo, os Estados Unidos e o Japão e a Alemanha adotaram esse modelo de produção de máquinas e produção de mercadoria automatizada. O que aconteceu? Foi que novas tecnologias surgiram nessa época. Não era só carvão que ajudava na produção. Agora descobriram a eletricidade. Era um componente um pouco mais perigoso que ninguém tinha muito controle sobre ele, mas ajudou muito. No começo era pouco usado, foi só nos Estados Unidos que começou com, por exemplo, o dono da Heinz, aquele produtor de condimentos, que começou a utilizar eletricidade nas suas fábricas para poder produzir mais. E pessoas como Ford ou Toyota viram que isso também funcionava e começaram a adaptar para suas fábricas. Na Alemanha, o processo de independência ainda estava acontecendo, mas também tinham países como a Prússia, que a gente conhece como Alemanha hoje, começou a usar essas fábricas para poder produzir mais.
Então, começou essa corrida para ver quem conseguia produzir mais em menos tempo, vender mais, criar mais mercado, usar novas tecnologias. Tanto que, por conta dessa grande procura por materiais para poder crescer, surgiu um movimento chamado imperialista, que foi onde eles disputavam territórios na África para poder conseguir mais materiais. Com tudo isso, gerou brigas, gerou intrigas e começou a gerar uma grande tensão entre esses países, tanto dos Estados Unidos, tanto dos países europeus, para ver quem conseguia ganhar mais dinheiro, quem conseguia pegar mais materiais. Então, por causa dessas desavenças, um pequeno estouro levou à Primeira Guerra Mundial e à Segunda também, logo em seguida. E foi nesse momento que começou uma grande expansão no mercado armamentista, porque você precisava de mais armas para você poder lutar entre os outros. Então, isso foi uma outra coisa. Por mais que seja ruim falar isso, que movimentou o mundo de uma maneira inacreditável. Muito do que a gente tem hoje se deve a esse movimento armamentista durante a guerra. Tanto que, por exemplo, os Estados Unidos, quando acabou a Primeira Guerra, os Estados Unidos começou a ajudar os outros países a se reconstruírem. Isso levou os Estados Unidos também a ficar mais forte. Os Estados Unidos emprestavam dinheiro e eles pagavam com juros. E os Estados Unidos se tornou uma grande potência econômica hoje por causa disso. E por fim, para poder chegar ao ponto que a gente quer, que é o ponto dessa webinar, a gente precisa falar do último processo dessa revolução, que elevou a um outro patamar essa coisa. Quando se teve o controle da energia total, que você viu que não era uma coisa mais tão perigosa, que as pessoas conseguiam mexer dentro de casa até, se criou a eletrônica, que foram peças muito pequenininhas que controlam a eletricidade de uma maneira que você pode fazer o que você quiser com ela. Então, você criou estrutura mais complexa, no que antes era só um liquidificador, por exemplo, ou só uma geladeira que esfriava um pouquinho, agora são computadores, agora são coisas que você pode computar dados mais facilmente. Você não precisa de uma pessoa para poder fazer isso. Então, isso levou a humanidade em outra escala de inteligência. Tanto que agora você tinha processos nucleares, porque você podia controlar por computador os dados que você tinha, as informações que o computador ia fazer, como que ele ia processar aquela energia. Isso foi elevando a tecnologia a um ponto em que, depois que acabou a Segunda Guerra, o mundo se dividiu entre duas potências econômicas, que foi a União Soviética, que era socialista, e os Estados Unidos, que era capitalista. Essas duas ideologias se enfrentando fez a tecnologia se aumentar cada vez mais, porque cada um tinha que querer ter mais poder atômico e poder energético entre um e o outro. Então foi essa briga constante, tanto que um período que marcou muito bem essa época foi a corrida espacial, que foi, sem dúvida, o que gerou mais desenvolvimento tecnológico ainda. Por exemplo, a maioria dos utensílios domésticos que a gente tem hoje em casas foram feitos durante a corrida espacial, porque foram coisas desenvolvidas para os astronautas usarem no espaço e para a própria agência espacial da NASA, por exemplo, ou a agência espacial russa, para poder construir os foguetes melhor. Isso acabou entre aspas, em 1969, foi quando os Estados Unidos chegou na Lua, que acabou a corrida espacial e o desenvolvimento freou um pouco. Porém, até 2000, 2011, foi quando as coisas voltaram a crescer de maneira absurda. Hoje em dia, a gente desenvolve muito mais do que a gente conseguia desenvolver antigamente. E isso é o que faz a gente estar nesse nível de tecnologia atual, criando a internet, criando computadores mais potentes. E isso que possibilita a gente ter a indústria 4.0 agora, que meus amigos vão falar agora um pouquinho mais específico desse processo. Bom, agora vamos falar sobre a Feira de Hannover, que foi um movimento que surgiu em 2011 na Alemanha. E o que é isso? Basicamente, é o maior encontro do mundo sobre tecnologia industrial, com soluções de máquinas, equipamentos, tecnologias, que basicamente conecta a máquina a esse processo de resolver mais rapidamente processos. Bom, aos poucos, o conceito apresentado no evento se torna uma realidade, conectando máquinas e pessoas. A Alemanha disputou com os Estados Unidos a posição de destaque na chamada Quarta Revolução Industrial, que basicamente é o assunto que a Feira de Hannover vai introduzir ao mundo. O cenário da Feira da Indústria de Hannover
dominada por robôs de todas as formas, o que não é necessariamente algo novo. A novidade está no fato de os colegas metálicos se aproximarem cada vez mais da figura humana, trabalhando junto em espaços mais apertados. Ou seja, foi a introdução de robôs nas empresas para resolver problemas, não só de uma maneira manual, de um trabalho mais braçal, e sim de uma forma mais pensada. Você configurar um robô para ele poder resolver problemas dentro da empresa sem ter que ter um ser humano manuseando ele. Ou seja, Uhum. você configura essa máquina e ela vai ser capaz de pensar e ver que algo está dando errado na linha de produção e por si próprio corrigir esse erro. E então a Feira de Hanover basicamente foi isso. Certo, certo. E aí, contudo, como ele já havia dito, né, o que é essa quarta revolução industrial? Nada mais é do que um conjunto de tecnologias, né, que se beneficia da redução do limite entre os seres humanos e os mundos digitais e físicos, fazendo assim com que as máquinas e os humanos trabalhem de forma colaborativa. Essa, essa evolução, ela parte da necessidade da sociedade, certo? Fazendo assim, possibilitando uma produção ágil que tendo em vista redução de custos, aumento de qualidade, customização em massa e rastreabilidade, ou seja, a segurança digital, né? E pode mudar. Espera aí. Pronto. E dentro da indústria, E o último ela aplicativo tem seus caiu. pilares, certo? Que é a tomada de decisão e de modificação de ações precisas, ampliando as possibilidades de análise melhores e maiores, e utilizando também a inteligência artificial. Também, um desses pilares é a virtualização, que é o que nada mais é do que fazer uma simulação de uma produção. Por exemplo, você pegar um produto, fazer a simulação dele em softwares, utilizando desenhos, tudo digitalizado. E também a descentralização, que são os processos que ficam mais dependentes das decisões humanas e dependentes dos sistemas cyberfísicos, certo? E a ampliação e inter-relação da produção e serviço, utilizando os softwares. A modularidade, que ela faz a divisão do sistema produtivo em subunidades. E, por fim, o último pilar, a interoperabilidade, que nada mais é do que a comunicação entre os sistemas cyberfísicos, os produtos, sensores humanos, fábricas inteligentes, tendo a internet das coisas, a IoT, ou IoT, como sua facilitadora, entendeu? Pode passar. Certo. Bom, agora a gente vai falar sobre o mercado de trabalho e sobre o que isso repercutiu, né? Qual foram as mudanças que houveram. De fato, passamos a reconhecer a indústria 4.0 como a transformação digital de mercados industriais, tendo a manufatura inteligente na linha de frente. A indústria 4.0 também representa a chamada quarta revolução industrial na manufatura discreta e de processos contínuos, na logística e nas cadeias de suprimentos. Bom, o que eu quero dizer é que tudo ficou mais inteligente e tudo ficou mais voltado para a qualificação. Ou seja, houve uma expansão muito grande nisso, gerou muitos empregos em relação a esses softwares, para desenvolver coisas novas, que iam facilitar a vida na empresa, mas de certa forma também limitou. Porque a partir do momento que você qualifica tanto a sua mão de obra, você acaba você acaba perdendo em outros pontos, como foram vários empregos que foram perdidos devido ao desemprego estrutural, quando as máquinas definitivamente tomam o lugar dos humanos nas fábricas, porque agora você não precisa mais de um humano para manusear, porque afinal a máquina até pensa em resolver um problema antes mesmo que ele apareça na linha de produção, Já gerando corrige. gerando a produção em massa, e basicamente foi isso que repercutiu. Pode passar. Agora, Gia, você tá aí ainda?
Mano, acho que o Gia caiu. Ah, não, tá aí. Já. Pô, na verdade, o problema é que o inseto está tentando morrer na minha lâmpada. Acabei Ah. de solucionar ele aqui. Bom, agora vamos tratar o tema que remete ao coração da indústria 4.0, que é justamente a tecnologia que permite ela se tornar possível, de fato. Pode passar, por favor. Aliás, não. Não? Tá. Vamos começar citando essa tecnologia como 3 pilares, certo? A IoT, Internet das Coisas, a Big Data e a inteligência artificial. Esses 3 pilares, eles vão retomar todos o conceito de data, o conceito de informação, justamente porque toda a indústria 4.0 ela se fundamenta na informação. Isso é tão ridículo. Não sei também. Caraca. Esquece. Pô, pode passar? Pode passar. Bom, a começar pela IoT, pela internet das coisas, a gente tem que tratar justamente o seguinte. Passa de novo? Vocês não vão ficar rindo, né, velho? Mano, vai, cara. Continua falando aí. É só vocês não rirem. Foi mal, foi mal. Bom, a começar pelo IoT, pela internet das coisas, nós temos o seguinte. Imagine que você precisa coordenar a sua linha de produção da sua empresa, certo? Você não vai tratar ela no olho, certo? Você não vai ficar olhando cada máquina ou contratar técnico para ficar inspecionando cada máquina, etc. Você precisa de um controle rápido, um controle conciso, um controle íntegro. Você precisa saber tudo o que está acontecendo em cada parte da sua linha de produção, correto? Agora, pense também no exemplo de um carro, por exemplo. Assim que você está dirigindo, você tem todas as informações que você precisa bem na sua frente. Você tem o velocímetro, você tem o amperímetro, você tem o medidor de combustível, etc. Até a temperatura do motor. Ali, você tem todas as informações que você precisa para saber se tem alguma coisa errada com o carro e para saber como que você vai justamente dirigir, para saber como que você vai conduzir o veículo, se você vai talvez precisar de alguma manutenção, fazer um alinhamento, etc. Percebe que esse visor que você tem logo na sua frente quando você está dirigindo vai te revelar tudo o que você precisa, certo? Ou seja, ele já está te mostrando, está te permitindo gerenciar o seu veículo. A IoT, ela vem justamente com uma evolução da tecnologia para a gente sair desses sensores de detectar a temperatura, amperagem da bateria, quantidade de combustível no tanque dentro do carro e levar eles a outro patamar, ao patamar justamente de uma linha de produção, um patamar muito maior. Isso se deu justamente com a evolução natural da tecnologia. Como a gente sabe, quanto mais tecnologia nós temos, mais avançada ela começa a ficar, ou seja, mais rápido ela evolui. Ou seja, a IoT, a internet das coisas, ela vem como uma evolução disso. E como que ela vai funcionar basicamente? Ela vai vir através de sensores, de chips e processadores em todas as máquinas, todas as partes da sua linha de produção que você tiver para poder te dar um feedback, para poder te dar informação, justamente de temperatura, de rendimento, de problemas, de produtos defeituosos, de peças defeituosas, etc. Ela vai retomar essa informação para um banco de dados, para um data bank, que a gente vai falar no próximo tópico, e vai te permitir gerenciar toda a sua linha de produção. Perceba, por que isso é tão importante? Justamente porque, se a gente for continuar pensando nesse exemplo do carro, se você não souber ler, o que quer dizer um motor com muita temperatura, por exemplo, ou vamos forçar bem a barra aqui nesse exemplo, se você não perceber que o combustível está baixo, justamente você vai ter problemas. Não só de ficar com o carro parado no meio da estrada, mas como também ter problemas sérios no motor, por exemplo. Vamos supor que você não tem conhecimento nenhum sobre carro e sequer coloque água nele e o motor começa a esquentar. Conforme você vai levando os problemas com a barriga, conforme você não vai lendo a informação que o seu carro te disponibiliza, uma hora ou outra vai te dar um problema muito sério que você vai precisar fazer reparos pequenos, precisar de grandes manutenções, dependendo até de refazer o cabeçote de um motor, que em alguns casos sai muito mais caro do que você ganharia vendendo o carro, entendeu? Ou seja, uma manutenção séria é sempre muito mais cara do que pequenas manutenções que você for fazendo conforme você utiliza naquele veículo, correto? Então, pensa nisso no patamar de uma empresa. Você tem a sua linha de produção. Se alguma das máquinas sair do controle, se algum dos tanques explodir, se algum dos pistões quebrar no meio e comprometer toda a sua linha de produção, o custo que você vai ter vai ser muito mais alto para arrumar tudo isso do que simplesmente fazer pequenas manutenções. Justamente porque tem um detalhe. Quando você fica com o carro parado, você não vai ficar perdendo dinheiro, certo? Você já pagou pelo carro, no caso, dependendo da idade, você nem paga mais o PVA dele, mas de qualquer maneira, você não vai ter, por exemplo, você não vai ficar perdendo dinheiro com o carro parado na sua garagem, ok?
Só que para a empresa você perde. Você tem que manter funcionário, você tem que manter algumas máquinas estão funcionando ainda e, como dizem, né, time is money. Ou seja, quanto mais tempo você fica parado com a sua linha de produção, mais você perde. E isso você não pode deixar acontecer de maneira nenhuma. Daí vem a importância da IoT. Ela permite, essa tecnologia de ter sensores de temperatura, de desempenho em cada uma das máquinas e retomar para uma central, essa tecnologia ela te permite gerenciar de forma íntegra e lúcida toda a sua linha de produção. Assim você consegue fazer os reparos na hora certa, da maneira correta, porque também, para pensar, você ficar fazendo reparos mensais sem nenhum planejamento, vai te levar uma hora ou outra a perder dinheiro, certo? Você pode fazer mais reparos do que o devido, que ainda que reparos não seja demais, você vai acabar perdendo dinheiro, você poderia fazer de maneira mais econômica, como também você pode fazer menos reparos do que o devido, uma hora ou outra, mesmo com reparos, a máquina vai dar um problema. Ou seja, por isso que essa IoT, por isso que a tecnologia na internet das coisas, ela nos facilita tanto, ela nos permite aumentar exponencialmente os nossos lucros, percebem? Como vocês podem ver aqui por esse fluxograma que eu coloquei, aqui temos um exemplo da linha de produção e que possui a tecnologia de sensores, assim, sendo classificada como parte da IoT, na internet das coisas. Na verdade, porque a IoT ela não está só na indústria, percebam. Se você vai ter internet das coisas só com sensores e respostas das máquinas, você pode ter internet das coisas justamente no carro, como a gente pode ver que a gente tem um controle cada vez maior dele, como a gente vai ver também na inteligência artificial, como os carros já se dirigem sozinhos, ou seja, aqui você já tem IoT. Dentro dos aparelhos da sua casa, embora não seja muito comum no Brasil, você pode ter geladeira smart, televisão smart, tudo, e esses equipamentos já vão primando, já vão compartilhando, riscando informação entre si, para poder criar um ambiente mais propício, né, mais adequado. Ou seja, dentro da sua casa você já pode ter IoT. Em tudo você já pode ter IoT. Na indústria, no caso, como você pode ver, ela vai receber uma atenção especial por causa do lucro que ela vai te retornar. A gente acaba chamando ela como IoT, né? IoT. Industrial Intelligence Industrial Internet of Things. Nesse caso, com o nosso exemplo de IoT, nós temos essa linha de produção. Com a IoT, ela vai me retornar uns certos dados, e esses dados, conforme você disponibilizar profissionais para lê-los, e isso a gente também vai entrar na extinção e criação de novos empregos, porque aí você não vai ter mais tanta demanda para pessoal lá dentro, fazendo sempre manutenção, pessoal lá dentro direto na linha de produção, percebe? A IoT ela vai me permitir uma linha de produção muito mais automática. Assim você vai ter menos demanda de pessoal lá direto na linha de produção, vai ter uma demanda maior de pessoal que seja capaz de ler essas informações e gerenciá-las de maneira correta. Assim a gente consegue entrar numa engenharia da produção, por exemplo, ou outras engenharias. Ou seja, aqui a gente tem que ver claramente a necessidade de especializar mais na nossa educação. Justamente para que os nossos empregos, justamente para que as pessoas, né, as gerações futuras, elas possam acompanhar as demandas dos empregos futuros, dos empregos que serão criados. E aqui, no último quadro do fluxograma, simplesmente ilustrando o crescimento exponencial do lucro. Pode passar. Agora, vamos tratar de um conceito interessante também, é justamente a tecnologia que o IoT usa. Aqui eu listei 4, né, que é a identificação por radiofrequência, o Wi-Fi, né, o Bluetooth e também a Ethernet. Por quê? O IoT, por mais que ele se chame Internet of Things, ele não necessariamente vai estar atrelado com a internet. Ele simplesmente precisa da troca de informação, correto? E como a gente sabe, a gente não precisa da internet para a troca de informação. Por mais que ela esteja tão comum, a gente acha que ela é a única maneira de troca de informação, mas não. Olha só, o próprio exemplo aqui, etiqueta de identificação de radiofrequência. Ela já começa a ser usada em alguns supermercados, porque os supermercados sempre têm que fazer um gerenciamento, balanceamento, né, mensal para ver se os produtos esperados pelos seus cálculos lá, das suas vendas, estão batendo aqui no seu estoque, se não tem desvio, entendeu? Justamente para conferir ver tudo certinho. Só que isso é um processo, muitas vezes, manual. E quanto mais manual, mais dinheiro você precisa investir. Com essa tecnologia, você consegue ter um gerenciamento maior de todo o seu estoque, assim permitindo uma gestão mais lúcida, mais prática, percebe? Economizando com funcionários que você precisaria pagar para fazer essa gestão mensal, com vários funcionários pagando, só precisa deixar um lá cuidando do seu banco de dados, certo? E, no caso, a tecnologia que isso daí usa é justamente radiofrequência, ok? A onda de rádio, ondas eletromagnéticas. Aqui, roteador Wi-Fi.
O Wi-Fi também ele não vai estar atrelado à internet. O Wi-Fi, o roteador, simplesmente ele pega a internet e espalha para sua casa, mas a internet não vem dele, percebe? Eu posso ter um exemplo, né, de drones que possuem câmera, certo? Ou seja, drones que vão, conforme você voa com eles, eles vão filmar, ok? Só que essa câmera, ela pode passar para um aplicativo do celular que não precisa de internet para funcionar. O próprio drone, ele vai emitir ondas, ele vai funcionar como um roteador Wi-Fi, e conforme você ligar na rede do drone, você vai conseguir ver a câmera, você vai conseguir pegar a informação certinho. Ou seja, o roteador Wi-Fi é simplesmente um propagador de informação que pode ser funcionado perfeitamente, pode funcionar perfeitamente, né, como já citei no drone, né, na IoT, como por exemplo numa televisão, no carro, por exemplo, a gente pode ter isso na própria indústria, é uma alternativa. É claro que cada uma das tecnologias tem a sua vertente. A radiofrequência mais para identificação, para você enumerar produtos, esse tipo de coisa. O roteador Wi-Fi é para você ter a transmissão do mesmo tipo de informação numa certa área, ok? Dependendo da área, você vai precisar de repetidores, etc. Pode passar. Dependendo, se você quiser, por exemplo, montar mais uma rede de computadores, ou seja, você não vai ter só um cara coordenando lá toda a informação dessa empresa, você vai ter uma verdadeira rede, certo? Vai ter uma equipe de profissionais. Você pode optar por montar um sistema. E aí que entra essa tecnologia da Ethernet. A tecnologia da Ethernet ela é muito comum, é super comum mesmo, todo mundo tem em casa praticamente, mas quase ninguém conhece. Todo mundo fica com a internet, mas o que é esse negócio? Uma internet alternativa? O que é isso? Não, não funciona assim. A internet é simplesmente uma propagação de informação, só que vai ser por pulso eletromagnético ou por fibra ótica pelos cabos. Como a gente pode ver, esse é o modelo de cabo usado nas casas geralmente, o cabo é RJ45. Inclusive, se eu pegar a câmera aqui e levar para mostrar aqui atrás, eu espero que dê para ver. Dá para ver com clareza aí? Não. Não dá para ver com Ele tá iluminação? querendo mostrar o cabo. O É, cabo, basicamente, do modem. Deu pra ver os isso, cabos. deu pra ver, deu pra ver. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar uma lanterna, espero que isso não consuma muito tempo. Agora dá para ver? É que você... Dá. Dá. Agora dá para ver mais. Como a gente pode ver, esse cabo amarelo, ele é um cabo EJ45. É um cabo de Ethernet. Ele tem essa presilha transparente, né? E tudo que ele está fazendo é conectando da minha banda larga para o meu Wi-Fi, aqui em cima, como vocês podem ver. Ele serve para você transmitir informação a curto alcance. Por isso que ele é muito usado na banda larga, porque você só precisa ter um ponto, aliás, eu posso continuar mostrando aqui, você só precisa ter um ponto de internet, certo? E propagar ela através de Ethernet para, por exemplo, 8 unidades, né? Que geralmente esses cabos eles possuem 8 pinos, né? E aqui a gente pode ver esse branquinho aqui, que é o cabo da internet, que ele já conecta direto aqui na parede, como vocês podem ver. Ou seja, a internet, por mais que seja desconhecida para a maioria, ela é muito, mas muito usada mesmo. E a gente pode usar ela perfeitamente na Internet of Things, justamente como uma adjacente, né, das tecnologias já conhecidas. Deixa eu só acertar a câmera aqui. Tá, ok. E para encerrar, o Bluetooth, né, que é uma tecnologia que todo mundo tem nos seus celulares, mas dificilmente a gente usa. É uma tecnologia muito interessante. A gente pode equipar ela em outros equipamentos, em outros dispositivos, maquinários. E o que ela vai funcionar é basicamente através desse diagrama que eu coloquei, né, de 8 pontos, sendo um desses 8 pontos o mestre e os outros escravos, né? E, inclusive, uma curiosidade, ele só foi chamado assim Bluetooth por causa de um rei da Dinamarca, se não me engano, que ficou conhecido por unificar as tribos norueguesas, né, as tribos do norte. E justamente por isso que essa tecnologia foi chamada desse jeito, porque ela tem a ideia de unificar um número limitado de equipamentos, certo? E também que funciona por radiofrequência. Pode passar. Agora vamos entrar no conceito de Big Data e inteligência artificial, brevemente. Big Data é simples. A gente tem que a IoT para a gente conseguir informações, correto? Para você conseguir gerenciar, no caso da indústria 4.0, para você conseguir gerenciar grandes linhas de produção, etc. No caso, para onde vai essa informação? Você vai ter que arquivá-la de uma maneira, você vai ter que tratá-la de uma maneira. E assim entra os conceitos de Big Data. Você sempre teve informação. Desde a época que a gente só tinha livros, não tinha computadores ainda,
você já tinha informação, correto? Agora a gente tem informação de maneira tecnológica, de maneira digital, onde a gente pode trabalhar e processar ela de maneira muito melhor. Aqui a gente tem os 5 Vs do Big Data, né? Justamente porque... Para que você vai querer tanta informação? Porque você vai usar ela para o seu mercado, você vai usar ela para os negócios, justamente de maneira que você entenda o que está acontecendo no mercado de trabalho, você tem um feedback do mercado de trabalho, não, do mercado consumidor, e assim consiga orientar a sua produção para o mercado consumidor. Isso começou um pouco no toyotismo, né? Retomou, porque era justamente você, né, produzir massivamente, porque esse negócio de produzir massivamente pode ocorrer como houve na crise em 1929. Muito produto, todo mundo gastou tudo em produto, mas ninguém comprava nada. A economia estagnou completamente e acabou congelando no início. A economia acabou esfriando, desabando. Ou seja, a ideia não é produzir massivamente. Massivamente não vai te trazer lucro. A ideia é produzir de acordo com o que o mercado demanda. E assim, pelo marketing, por outros mecanismos, você conseguir orientar o que o mercado vai demandar. Por exemplo, o mercado está demandando muito, se você fabricar chocolate, está demandando mais chocolate branco, está querendo muito chocolate ao leite. Você pode fazer uma nova roupagem, pode investir em propaganda de chocolate ao leite, por exemplo. Você pode lançar uma edição limitada de chocolate ao leite com nozes, e assim, não, só vai ficar por um mês, aí todo mundo compra, olha só, aí eles lançam aquele marketing, né? Não, agora, como vocês gostaram, ele veio para ficar, entendeu? Ou seja, tudo isso você consegue fazer através de Big Data, através de feedback. E para a gente ter essa informação de maneira útil mesmo, a gente precisa desses 5 vezes. Primeiro, volume. Não adianta você ter informação só da lojinha do seu Quincas na esquina, você não tem informação de todas as lojas que têm seus produtos, certo? Você primeiro precisa de volume. Depois, velocidade. Não adianta você ter informação de uma semana atrás, você tem informação de hoje, quase informação de amanhã, entendeu? Precisa ser tudo constante, precisa ser tudo imediato. Variedade. Não adianta você ter informação só sobre um produto, você precisa ter informação sobre todos os produtos, informação de todos os tipos de informação, talvez até dos concorrentes. Isso, dependendo do caso, pode ajudar bastante. No caso, também temos a veracidade. Você precisa, nessa época de fake news, etc., tudo, a gente também precisa de informações realmente lúcidas, de acordo com a realidade. Não adianta você simplesmente, o funcionário está lá, quer ir para casa, chegar lá no Excel, só fica tapando buraco com os números que ninguém pode, entendeu? Isso não vai te ajudar nada. Na verdade, o cara pode fazer um processo sério por isso, dependendo. Ou seja, a gente precisa de veracidade e qualidade nas informações. Isso dependendo, né? Como a gente mexe muito com estatística nessa área, a gente também precisa de métodos, não só tecnologia, mas também abordagens, ou seja, aí também entra nessa questão de gestão, né, para você ter o feedback, você precisa de abordagens para conseguir informação de maneira verdadeira. E por fim, né, o valor. Não adianta nada você ter informações de que a gente pode estipular. Um pessoal lá numa tribo da Malásia gosta de chocolate branco. Para que eu vou querer isso, entendeu? Eu não vou vender chocolate lá. Não é o meu mercado consumidor, entendeu? O mercado que eu consigo agir não inclui, por exemplo, um país completamente distante. A gente precisa de informação de valor, ou seja, dos maiores mercados consumidores, do pessoal com maior poder aquisitivo, a gente precisa de informação desses caras, o que esses caras querem comprar. Quanto desses caras querem comprar e como que eu posso entrar nesse mercado, como que eu posso vender e bater os concorrentes que já estão nesse mercado, certo? Então, vamos passar agora os 3 tipos de dados que nós temos, que justamente dados e informações não são simplesmente algo jogado, percebem? A gente tem 3 classificações, sendo estruturados, semi-estruturados e não estruturados. E já vou dar um spoiler aqui, os não estruturados são HRs aos de hoje, são os diamantes. A gente precisa ir atrás de não estruturados. E a indústria 4.0 começou a explodir, porque nós tivemos tecnologia agora para poder estudar esses dados não estruturados. Vamos lá, os estruturados é muito simples. Pense num banco de dados de uma empresa. Banco de dados, certo? Você vai lá armazenar nome, número de cada um, credencial, etc. Ok? Você já vai ter planejado todo um sistema, já vai ter programado todo um sistema para receber esses dados. Ele é inflexível, ok? O semi-estruturado já muda um pouquinho, já vai para alguns arquivos que a gente vê bastante, né? O XML, o Java Voltabilidade também, né? O JSON, RDF, o OWL. E esses arquivos que eles, basicamente, têm uma estrutura, mas você pode modificar a estrutura dele, entendeu? Não é um banco de dados que você tem que refazer o banco inteiro. Não, você simplesmente pode expandi-los para aquilo que eles vão receber, ok? Uma estrutura mais versátil. Mas eles não são muito, assim, voltados para o que a gente quer. O que a gente quer na indústria 4.0 é os não estruturados.
Os não estruturados são os dados que você acaba produzindo na rede social, por exemplo. Sabe aquele caso que você pesquisa por um negócio, qualquer no Google, aí assim que você entra no Facebook, logo em seguida já tem a propaganda aí daquilo que você acabou de pesquisar. Isso é um perfeito exemplo Sim. de uso de dados não estruturados. Justamente porque ele pega dados soltos por aí, entendeu? Você não está preenchendo os formulários, você está pesquisando, ele vai pegando dados soltos, conforme você vai permitindo o aplicativo, né? O Facebook tem essa permissão, a gente permite lá quando a gente instala ele. Conforme você vai permitindo, conforme você vai pesquisando, ele vai pegando dados seus, no próprio YouTube, comentários seus no YouTube, etc. Esses dados são os preciosos. Porque você nunca vai... Me imaginou, para você poder vender, você tinha que fazer um formulário. Ah, você comprou um chocolate da Hershey's, faz aí um formulário, por favor. Qual chocolate você mais gosta? Não existe isso. Agora, se você pesquisar sobre coisas da Hershey's, por exemplo, aí sim, isso vai ser um dado valiosíssimo, porque é o tipo de coisa que a gente faz. Propaganda, todo o marketing de redes sociais, de internet hoje, é fundamentado em dados não estruturados. E são esses dados que as empresas querem hoje. Como vocês podem ver, de acordo com esse artigo, Structured Data and the 8% Rule, de um site chamado Breakthrough Analysis. Esse artigo, ele diz o seguinte, através dos seus estudos, que 80% da informação que a gente produz hoje, ou seja, informação, você está produzindo informação a todo momento, certo? Todo momento a gente produz informação. Até quando a gente se escreve e-mail, qualquer coisa, você produz informação. 80% de toda a informação que a gente produz é não estruturada. Ou seja, a gente está basicamente declarando toda a nossa vida, todos os nossos gostos, o que a gente quer comprar ou não na internet, e isso se chama dado não estruturado. Por isso que as empresas querem tanto isso, e por isso que a 4.0 só foi ter o seu advento, foi ter o seu boom, a sua explosão, quando a gente teve tecnologia para poder captar esses dados e assim cruzá-los, claro. Pode passar para o último já? Já encerro, eu já falei mais que a mãe da peste aqui. Minha boca já está doendo aqui, cara. Sou uma desgraça. Acabou a água também, né? Não, acabou antes de eu começar a falar, isso que é preocupante. Bom, agora, a AI, né? A inteligência artificial, que eu acho que é a mais comum, né? Que mais assusta, do que a eletricidade assustava a galera lá em 1900, a AI assusta todo mundo, porque não acho que vai ter aqueles robôs do robô, né? Tirando um shot na galera, não. A inteligência artificial ainda não tem essa capacidade. Note, ainda. Espero que não. Espero que não enquanto eu esteja vivo, mas de qualquer maneira. Temos aqui o seguinte. A inteligência artificial é toda tecnologia que consegue reproduzir a certo nível o raciocínio humano. Ou seja, a gente falou até agora de captação de dados em IoT, a gente falou da manutenção de dados, do estudo dos dados em Big Data, e agora a gente vai falar do processamento desses dados, que é o núcleo mesmo das tecnologias da 4.0. Ou seja, a gente vai ter inteligências que vão captar esses dados, vão cruzar esses dados e retomar resultados, por exemplo. Vai captar todos os dados de São Paulo, Campinas e Osasco para minha venda de chocolate, vai processar isso, vai também captar o que o pessoal acaba citando de chocolate na internet, certo? Vai conseguir captar pelo Facebook, etc. E vai começar a processar. Olha só, a gente está tendo, vai entregar os resultados. Olha só, a gente está tendo um desempenho melhor ali em Osasco, por exemplo, está vendendo um chocolate branco, entendeu? A gente vai basicamente processando artificial. Só que esse processamento, percebe, você não vai precisar mais de uma secretária, nenhum estudado, um analista lá vendo uma planilha, cada um dos dados, interpretando, entendeu? A gente não precisa mais disso. Por quê? A inteligência artificial ela reproduz o raciocínio humano a certo nível. E se o nível for muito repetitivo, como eu disse lá no começo lá do IoT, do pessoal que lida diretamente com a linha de produção, que tem que ficar fazendo ações repetitivas, basicamente, se o processo for muito repetitivo, ele com certeza vai ser extinto, certo? Na verdade, dependendo do nível de repetição, pode ter que até advogados podem ser extintos há um tempo, porque temos inteligências artificiais, como foi um teste realizado com o IBM Watson, se não me engano, que muitos processos jurídicos eles já são parecidos, já ocorreram, entre aspas, em outros momentos. Ou seja, o crime que você está julgando hoje, em determinada situação, ele teve um outro crime há 20 anos atrás que foi julgado nessa mesma situação, certo? Então, é um processo repetitivo. O processo esse que uma inteligência artificial pode cobrir. Assim, ela vem basicamente para processar esses dados massivos, porque, vê, até esse livro que eu estou lendo aqui, né, que é A Singularidade Está Próxima, do Ray Kurzweil,
qualquer coisa eu posso deixar depois, mas só pesquisar, singularidade está próxima. Então, nem Ô muito- Jean, Oi, dá uma apressadinha que tem 5 minutos, mano. está zero, caraca. Bom, vamos encerrar aqui então. De qualquer maneira, a inteligência artificial vem como uma inteligência que consegue processar todos esses dados massivos tão preciosos para a indústria. Basicamente isso. Isso. Vamos passar. Tá. Pode passar, é só um exemplo, não é só mais Complemento, né? mostrando. Uhum. E agora as considerações finais. Por fim, as considerações finais, né? Que é o quê? Isso tudo que a gente está vivendo hoje é graças a essa revolução tecnológica que a gente está sofrendo, né? Tanto que as pessoas hoje, não sei se vocês estão trabalhando, mas muitas empresas dizem que a produção ficou bem melhor com esse home office, entendeu? Que é o que a gente está vivendo, constantemente. Tanto o home office, as aulas online, que a gente está tendo na faculdade também, né? Fala um pouco aí sobre as mídias digitais e tudo mais. Basicamente, tudo foi gerado a partir disso para a gente poder dar continuidade, né? Sim, Porque não teria como, agora nessa época de pandemia, nós termos continuado de certa forma, ainda que não foi muito bem estruturado, porque muitas empresas, até as faculdades foram pegas de sim, surpresa, mas foi ninguém graças a esperava. isso que a gente conseguiu continuar e não deixar, vamos dizer assim, o país parado. A gente conseguiu Sim, manter ele ativo, mesmo que de uma forma que não foi perfeita, mas pelo menos ele estava rodando, graças a isso. As mídias digitais, as plataformas que nós temos hoje, que basicamente tudo foi gerado nessa quarta revolução industrial. Bem, em geral é isso, né? Eu vou é parar isso, de pessoal. apresentar aqui. Se alguém quiser falar mais alguma coisa para fechar. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida Eu acho sobre... difícil qualquer comentário sobre. Agora, Então, eu preciso falar mais uma coisa. Quem está assistindo a apresentação aqui, para você poder ganhar as horas complementares que vocês viram aqui, a Adriana mandou no chat um link de um formulário. É só vocês preencherem o que vocês acharam da aula, alguma coisa que vocês tiraram daqui. É só fazer e fechou, beleza? A transmissão vai acabando por aqui. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, ou alguém quiser tirar alguma dúvida, a gente está aqui à disposição. Mas, em geral, é isso. Claro, e É muito isso, obrigado pela pessoal. presença, de fato. Muito obrigado pela Você nos deu presença. atenção. Obrigado, pessoal. Valeu pela apresentação. valeu, gente.